esse trabalho já há 10 anos. Esse ano a plataforma está completando 10 anos, a gente está bastante feliz nesse momento. E muito feliz com a presença da nossa querida Sabrina Fernandes. A Sabrina, a gente já se conhece há algum tempo. Tem um tempo, né, que a gente tenta fazer algum debate aqui, convidando a Sabrina para a plataforma. Ela, a gente que obviamente já segue e conhece, né, o trabalho dela, ela é autora, pesquisadora, consultora independente, com mestrado em ciência política e doutorado em sociologia pela Carleton University. Atualmente, ela é cientista residente do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, faz parte do Pacto Social Cultural do Sul, é membro do comitê editorial da NACLA Report, e colunista do Intercept Brasil e conselheira sênior de pesquisa do Centro de Technology and Industrialization for Development da Universidade de Oxford. A sua pesquisa se concentra em ecologia política, transições justas à América Latina e internacionalismo. Então, o tema de hoje tem tudo a ver com o livro que ela está escrevendo. Vou poder contar um pouquinho para a gente dar um spoiler desse livro. Entregou! Bom! Vai poder contar para a gente também sobre isso. E eu vou sentar, porque eu corri muito para chegar aqui. Mas dá para, se quiser fazer isso. A ideia é um bate-papo. Vamos fazer sentada, é um cafezinho, final de tarde. Exatamente. Deixa eu ver se tem gente. Está todo mundo sentado? Porque a gente já consegue colocar mais algumas cadeirinhas se precisar. Deixa eu ver se tem alguém. Tem ainda uma cadeira aqui. Enfim, acho que está todo mundo bem acomodado, né? Então, bom, por que desse tema? A gente, quando estava pensando no próximo café, a gente geralmente faz no início do ano planejamento, já pensa mais ou menos os temas que a gente quer incluir nos café com BRICS. Geralmente, alguns quando são próximos de conferências ligadas à agenda do clima, a gente faz um café com BRICS especial, ou se é relacionado com o G20, ou com a própria agenda dos países BRICS. A plataforma ela extrapola esse espaço, né, de países BRICS. A gente tem atuado muito em relação às discussões sobre o Sul Global. A gente vai falar em algum momento aí da plataforma que a gente lançou um observatório na web, no site do BRICS Policy Center, que é um observatório sobre a evolução climática do Sul Global. Ali na frente, acho que colocaram, tem um QR Code. Pronto. Daí todo mundo recebeu um QR Code, para também acessar e conhecer o nosso observatório. A gente tem, nossa ideia é que até o final do ano a gente ocupe mais 2 ou 3 países, mas vem sendo um desafio de pensar essa agenda socioambiental e como cada país, né, não só esses países que eram do BRICS, agora sem a Rússia, porque a gente, lá para o observatório, né, por conta da escolha de ser subglobal, a gente ficou muito na dúvida conceitual o que a gente ia fazer com a Rússia nesse momento. Enfim, acabou que a Rússia tem os estudos que a gente fez anteriormente sobre a Rússia, mas para o observatório nesse momento a gente está focando em outros países, mas a gente continua muito com esse espírito de pensar o mundo a partir desse lugar, né, que o Brasil ocupa nessas relações internacionais e de como esse momento de conjuntura de guerra que a gente está atravessando, né, um momento muito pesado, no qual essa ideia da guerra e a ideia da guerra dentro de um espaço de uma crise climática, como fenômenos paralelos, mas nesse momento eles são muito interdependentes. E, ao mesmo tempo, todo o debate, que agora também a gente tem avançado aqui na plataforma, sobre a discussão do financiamento. Quanto de financiamento, quanto de recursos financeiros vem sendo gastos nessa guerra, e como isso, na verdade, poderia estar sendo gasto no enfrentamento real dessa crise climática e das desigualdades socioambientais que a gente vem enfrentando no mundo. Então, isso não é, na verdade, só uma disputa em relação para onde que vai o recurso, né? Mas em relação a qual que é a prioridade desses estados, o que tem por trás dessas prioridades, né? E por que está ficando cada vez mais difícil a gente pensar qual é o futuro possível, o futuro mais positivo possível frente a todos esses desafios que a gente vem enfrentando aqui. Então, para isso, a gente trouxe essa que vai trazer para a gente aí. A ideia é que você fale em torno de 10, 15 minutos para dar uma. Acho que 15 minutos, né? Para dar essa. Até 20, se você achar melhor. E aí depois a gente vai abrir para exatamente esse momento aí de bate-papo. Obrigada. Obrigada, Mauri. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou sentar um pouquinho mais para frente para apresentar um pouquinho mais. É um prazer estar aqui. Eu acho que a gente está A gente estava pensando mais ou menos esse tema até um tempo, tenho trabalhado com
uma reconceitualização de soberania, que eu acho que é relevante, vocês vão ficar sabendo. O livro novo sai no segundo semestre, pela editora Planeta, é um livro que trata de política planetária, transições, e tem um capítulo que eu dedico bastante a discutir soberania. Eu acho que é uma palavra muito forte no Brasil, especialmente nesse contexto, desde o ano passado, o avanço do Trump em cima do Brasil, tem a menção, galera com bonezinho de Brasil soberano, mas o que essa soberania realmente significa já é uma outra história. Esse conceito é um conceito polissêmico, ele tem disputa, e a gente tem que considerar que os Estados Unidos também faz coisas em nome da soberania. Reino Unido em nome da soberania, a Rússia, a China. Então, cada estado está passando a sua interpretação e, para além disso, as interpretações dos estados não são necessariamente as interpretações que contemplam os povos, principalmente povos de território, povos afetados, povos que estão diretamente relacionados à natureza. Então, esse termo ele é extremamente fluido, mas no cotidiano a gente fala como se todo mundo estivesse falando a mesma língua, como se fosse a mesma coisa. Então, quando a gente estava pensando mais ou menos o que a gente queria discutir, aí veio a questão da guerra do Irã, que muito curiosamente o pessoal dos Estados Unidos já está querendo chamar de a guerra no Oriente Médio de novo, né? Porque faz parecer que são eles brigando entre eles, com essa linguagem colonial do Oriente Médio que ainda é bastante eurocêntrica, e a gente vai se esquecendo de quais são os principais fatores sobre isso, mas também estamos no contexto de que daqui a alguns poucos dias vai acontecer a conferência de transição de combustíveis fósseis em Santa Marta, na Colômbia. Tem uma pré-conferência, tem a conferência paralela, tem muita coisa acontecendo, que é a sociedade civil, movimentos organizados, sindicatos e os estados que estão contribuindo com essa discussão, vindo de um processo de tentar colocar a discussão central de combustíveis fósseis, mas também o direito produção fóssil, né? Porque nem toda produção fóssil é para combustível. Isso é muito essencial para a nossa discussão, colocando isso no centro sem o capital fóssil na mesa, que é o que acontece, que é o grande embate, quem participa, né, da batalha no sistema das COPs, da UNFCCC há muitos anos, sabe disso muito bem, a gente já se encontrou em alguns desses terrenos, e é importante, agora que há vozes que estão mais dedicadas sobre isso, eu acredito que de 3 de março para cá, a gente tem que situar algumas coisas nessa conversa, porque voltou o papo de choque do petróleo, preço do petróleo, e aí isso vai gerando uma confusão sobre produtores, consumidores e processo de transição. Então, eu senti em março um leve déjà vu relacionado a fevereiro de 2022, quando começa a invasão na Ucrânia, e aí a gente vai ter isso relacionado ao gás fóssil, mais especificamente, sempre enfatizando, vamos colocar o fóssil depois de gás, não vamos chamar só de gás natural, como é a nomenclatura normal, que aí vira, mas é um gás de transição, é combustível de transição. Bota o fóssil ali do lado, vamos demarcar. E aí a questão do gás fóssil pega bastante, porque a Ucrânia atravessava esse abastecimento na Europa, e aí uma palavrinha, que também é uma palavrinha meio que buzzword, que vai surgindo em vários ambientes, e ela não é necessariamente bem classificada, volta à tona que é policrise. Então, passa-se a falar de policrise porque o pessoal do norte global está sentindo a crise em casa, bateu na porta. Então, a gente que vive em crise permanente, né, os territórios são invadidos, os países que são vulnerabilizados, que estão em condição de dependência por conta de dívida externa, condição de dependência por conta de subdesenvolvimento, subindustrialização ou de destruição generalizada dos ecossistemas, a gente sabe bem que é crise. A crise é um produto do sistema colonial, é um produto do sistema capitalista, e porque o sistema colonial capitalista é um sistema que precisa externalizar. O planeta Terra é um sistema fechado. A gente troca energia, mas a gente não troca material. Então, a gente tem uma tendência na lei da física, que é de entropia. Então, vai aumentando a entropia dentro de um sistema fechado, então tudo que a gente vai vendo é mais custo, mais impacto. E aí o capitalismo e o colonialismo juntos, né, um dá forma ao outro aqui, precisa montar estratégias de externalização. Os impactos são reais, mas eu não quero sentir impacto, então eu vou acumular poder para poder organizar o impacto em outros lugares.
Dentro da economia ortodoxa, lá, eu lembro, né, quando eu sou graduada em economia, e aí a gente até discutiu isso um pouco depois na linha da economia política. Mas quando você está assim, estudando a economia no começo, não coube no modelo, você joga para fora e fala, é externalidade. É uma coisa, não está aqui. É sempre um problema para o outro. E o sistema capitalista faz isso. Joga o problema para os lugares. A gente vai vendo isso se traduzir no que a gente chama de troca econômica desigual, troca ecológica desigual, imperialismo ecológico, zonas de sacrifício. Eu tenho uma sensação de que nos últimos 5 anos a gente avançou muito no debate de zona de sacrifício, né? A palavra está mais na ponta da língua das pessoas. Isso é uma vitória dos movimentos para mostrar que isso aqui não é só um impactozinho, não, é uma lógica de organização do modelo produtivo. E quando você tem um momento maior de guerra, isso se torna bastante explícito, inclusive no centro do capital, porque vai tendo uma lógica de desordem sobre a organização do que você consegue externalizar, não consegue externalizar. Então, aqueles que normalmente são mais imunes às crises, ou na linguagem que eles gostam de usar muito nesses tempos, são mais resilientes às crises, eles são resilientes do ponto de vista econômico, porque passaram muito tempo acumulando as forças de outros. Então, isso te dá uma proteção. Todo mundo tem meio que um bunker territorial nesses espaços, né? Então, aqui eu estou mais protegido do que está acontecendo em outro lugar. Por isso mesmo que eles odeiam muito o imigrante. O imigrante mostra que a bolha não é tão bolha assim. As coisas chegam, batem na porta. Então, esse protecionismo racista, esse protecionismo de apropriação de espaços colonial que se volta para dentro da Europa, para os Estados Unidos agora, inclusive no Canadá. Eu morei muitos anos no Canadá e o Canadá era considerado um país que ama imigrante. Nossa, que é muito convidativo, muito multicultural. Nos últimos 5 anos, a gente viu assim, uma volta completa, que era um mito que a gente já questionava lá dentro, porque os povos indígenas canadenses falavam, não, peraí, né? Olha eles querendo falar quem vai receber, mas também chegaram aqui e tomaram conta, e não tem uma política de reparação. Então a gente vai vendo que a coisa vai bater na porta, você vai tendo isso que eles estão chamando de desordem global, todo esse fôlego para falar de que, ai, nossa, a ordem mundial está em derrocada, está tudo acabando. E aí o Juliano Fiore, que é diretor lá do Alameda, onde ele estava como chefe de pesquisa, ele fala muito assim, o que está sendo colocado como desordem agora não é porque entrou em colapso, é porque o sistema de ordem já não estava servindo aos propósitos de quem criou esse sistema de ordem. E não era um pacto, quando a gente fala das instituições Bretton Woods, quando a gente fala de ONU, de tribunal criminal, quando a gente fala de todas as instituições globais, não era um pacto de vamos ser amigos e vamos trabalhar em harmonia. Era sobre organização do modo produtivo e da expoliação. Quem eu vou explorar, que eu não vou explorar e como que eu vou legitimar esse sistema aqui. Então, você sempre mantinha a desordem, que, entre aspas, a baderna nas margens, na periferia do sistema, e isso ajudava a imunizar, criar essa resiliência no centro. Só que, à medida que um capitalismo mais militarizado, que a gente pode chamar realmente um capitalismo de guerra, vai se expandindo, a desordem passa a ser parte da estratégia. Porque você precisa desbaratinar o sistema para ficar mais fácil de burlar esse sistema que eles mesmos criaram. E a gente vai vendo um reflexo muito importante nesse momento, que quando o Trump renomeia ali de Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, essa não é uma escolha meramente simbólica. O fascismo tem sua estética, mas é tudo estratégico. Ela é realmente de reorientação de como que a gente vai investir nesse sistema agora. Uma coisa que ficou muito presente na discussão do Departamento de Guerra dos Estados Unidos é o medo da China em relação não somente ao que a China representa, crescimento econômico e concentração industrial, ou sobre a cooperação dos países, mas o papel de minerais estratégicos, porque aí entrou num problema para os Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguia sair capturando petróleo para tudo quanto é canto,
e aí ser um grande produtor, como é um grande consumidor também, quando a gente vai entrando na questão de mineração, dependendo do que está sendo minerado, muda um pouco a história. Então, quando o Trump fala de um carvão limpo e bonito, né, Clean Beautiful Coal, e refazer a indústria do carvão ali nos Estados Unidos, essa perspectiva que ele está tratando ali é uma perspectiva que tem a ver com o que ele quer oferecer no mercado. Como assim a gente ainda tem todo esse carvão para explorar e eles não vão comprar da gente? Então, é uma inserção do capital nisso. Mas o outro ponto de vista, ele não pode simplesmente fazer aparecer neodímio e samário do nada no território dos Estados Unidos. E não está tão simples hoje em dia capturar território como era antes. Então, desse ponto de vista, eles tentam segurar cadeias de produção. E aí a China aparece como uma ameaça, não somente porque há uma concentração forte desses minerais críticos dentro da China, mas há uma outra estratégia de uso desses minerais, e é uma estratégia que passa por modelos de cooperação, comércio, que também tem todo o seu lado crítico da coisa, porque eu já vou deixar bem claro que eu trabalho dentro da perspectiva aqui dentro de uma perspectiva de que se nós vivemos num sistema fechado com tendência entrópica, os ciclos planetários são reais, e qualquer discussão sobre soberania e uso de recursos que a gente vai ter tem que levar em conta essa base ecológica, inclusive outras visões sobre a nossa relação com a natureza. Então, não dá para simplesmente engolir de que a gente vai seguir aumentando a produção, vai tirar tudo da terra, gerando mais zona de sacrifício, porque é o que é necessário para viver e sobreviver. Peraí. Vamos propor uma alternativa produtiva de qualidade de vida aí também. Mas no sistema que está posto atualmente, que é onde vamos produzindo, a China aparece como essa grande ameaça porque os Estados Unidos já não têm essa capacidade. Então, esse olhar para a Groenlândia tem muito a ver com isso. Não é só sobre botar uma base militar lá, porque essa base militar já existe. Já está lá tem tempo. Então, tem a ver com a captura do território visando explorar. E agora, uma questão assim, muito conveniente, que é o Tratado de Altos Mares, né, o Sea Treaty, que os Estados Unidos não é signatário. Então, tudo que a gente discute em relação a águas, mares, oceanos, no nível internacional, os Estados Unidos pode falar, não tem nada a ver com isso, eu não assinei esse negócio. Então, entra a questão da mineração no fundo do mar, porque existem estimativas, principalmente na zona ali do Pacífico, que é uma zona bastante visada hoje em dia, que está em águas internacionais, se estima que vai ter mais cobalto. Oxi! Vocês estão me ouvindo? Alô? A gente vai alternando o microfone. Se estima que tem mais cobalto, mais manganês do que territórios terrestres inteiros. Então, olha só, terra de ninguém, é fundo do mar. Olha como é que o vernáculo aqui colonial, que é o terra nullius, ele volta à tona. É o mesmo que foi usado por colonizar a Palestina, inclusive, né? Esse povo tá aí, eles não estão sabendo usar isso ali, é pouca gente. Então, a gente vai lá e pega a terra de ninguém. Foi usado para invadir as Américas, estabelecer um sistema nas Américas. Gente, a gente critica colonialismo, o negócio pega, né? Exato. E aí, essa lógica está sendo transportada agora para outros biomas, né? Então, é uma expansão dessas fronteiras. E uma das questões relacionadas a isso é justamente retroalimentar essa economia de guerra. A economia de guerra ela não é meramente militar. Vamos fazer tanque, vamos fazer submarino, vamos fazer drone, embora isso seja central. Principalmente porque hoje em dia se trata de um maquinário de guerra cada vez mais tecnologizado, então a participação das big techs relacionadas a isso, participação de IA, ao ponto de que discussões que a gente tem tocado no Brasil, o Brasil soberano no bonezinho, que, nossa, os minerais críticos são nossos, balela, conversinha. Não é verdade, já tem empresa multinacional, exploração no meu estado, inclusive em Goiás, isso já está acontecendo, mas a gente chama de pesquisa. É pesquisa. Aí eles estão pegando financiamento, entendeu? É com BNDES, vai meter pau em todo mundo. Pega o financiamento e fala, para pesquisa, balela. A gente sabe que não para pesquisa sou eu, é muitos de nós aqui que são os pesquisadores, que a gente está interessado em entender as coisas.
Não, é pesquisa orientada a uma lógica de inovação capitalista e para usos aplicados específicos. Tanto que se você entra na página do governo brasileiro, eles vão falar, ah, os minerais de terras raras, são 7 minerais, tudo termina com íon, não sei o que lá. E as aplicações, aí eles começam a listar aplicações. Tem turbina eólica, aí a gente fala, oh, importante para a transição energética. Interessante. Mas aí o que tem mais lá? Drones. Né? Aí você vai entender depois de que você precisa de 5 mil toneladas de terras raras para colocar um submarino Virginia dos Estados Unidos, que é um que carrega míssil Tomahawk. Então, você vê que há uma cadeia produtiva que ela é global, que essa demanda faz essa pressão extrativista, mas olha só, quando a gente está falando de os minerais críticos são nossos, a gente vai ter os governos do sul global que tem uma estratégia diferenciada, que não é de entreguismo puro, são mais à esquerda nesse sentido, mas não tem estratégia de produção distinta. Ainda é pensar, vocês querem nossos minerais? Vão ter que industrializar aqui, mas industrializar o quê? Indústria de quê? Produzir o quê? Porque o que a Indonésia está fazendo hoje com a sua proibição de exportação de minério bruto de níquel não é distinta da produção de níquel no resto do mundo. É para processar mais níquel em casa, com termoelétrica de carvão, então as emissões da Indonésia, que já são historicamente entre o top 10 do planeta, junto com o Brasil, porque tem mudança no uso da terra, e emissão não tem distinção lá em cima se você veio de uma elétrica de carvão, ou se você veio de desmatamento, ou se você veio de gado. É tudo a mesma coisa, uma vez que a gente está sofrendo os impactos atmosféricos. E a Indonésia passa nessa situação inteira, e agora mais emissões, e mais um sacrifício relacionado ao níquel e ao carvão, porque quando você industrializa, você aumenta a demanda, a produtividade aumenta. Então, isso vai aumentando essas pressões, e agora, né, e até 2030, a gente vai ter uma grande planta aqui industrial voltada à produção de baterias de níquel na Indonésia para carros elétricos. Carros elétricos que os indonésios vão usar? Não. Que os alemães vão usar. A Volkswagen está de olho, porque a bateria de níquel voltada a carros elétricos, ela é para um outro tipo de performance de veículo elétrico, sendo que a maioria dos veículos elétricos são considerados, né, classe média, mais acessíveis. A maioria que a China exporta para a Indonésia é bateria de lítio ferro fosfato. Então, a gente vai colocando isso num contexto em que nós estamos completamente inseridos na mesma engrenagem dessa economia de guerra. A gente pode falar, nós somos a favor da paz, da diplomacia, a gente está pensando uma outra possibilidade, mas na hora de olhar para o modo produtivo, para a questão da extração, inclusive a ausência de um embate real nos espaços multilaterais, para colocar que as emissões relacionadas à guerra são variadas, que devem incluir, inclusive, os edifícios das sedes militares em vários lugares, não é só de avião e tal, ou as emissões relacionadas à destruição, ao ecocídio e ao genocídio, sejam também declaradas, esse embate só vem da sociedade civil. Ele vem da cultura dos povos, ele vem do pessoal que está ali lá dentro da sociedade civil tentando fazer aquilo ali, mas é basicamente ausente da questão estatal. Então, o que adianta ficar falando de soberania? O que adianta ficar falando de alternativas de cooperação se a gente está jogando o jogo do mesmo jeito? Então, isso bota um ponto, e eu vou encerrar com isso para a gente abrir para a conversa, um ponto para a gente questionar que os efeitos da guerra não são necessariamente só de quem está guerreando ativamente, quem está tendo território capturado, bombardeado, o custo humano gigantesco que não tem preço, não tem quantificação possível nesse caso, o ecocídio que é sentido, né? A gente está falando de séculos, milênios, para pensar uma possível reparação, isso se possível, mas que há uma economia global que alimenta isso, que não é só o que é tratado na imprensa como a economia de guerra, que é uma empresa como a Lockheed Martin, ou uma Blackwater, ou a Palantir, ou a OpenAI. Não são só esses lugares, a gente está falando do setor de construção civil. Como isso impacta com concreto, cimento, todo o esforço de siderurgia, né? O aço necessário para tudo isso. Então, quando você tem uma guerra em algum lugar do mundo, a gente pode até pensar, olha, o preço do petróleo vai subir, e isso, eu sou mais sensível a isso porque eu importo,
Ou este lugar é menos sensível a isso porque nós somos mais autônomos, temos maior segurança, entre aspas, energética, nesse ponto de vista, mas, por outro lado, a economia não para aí. A economia fóssil, ela não é só estritamente voltada a combustível. Então, Raj Patel tem falado da questão dos fertilizantes, como isso está pegando bastante. O Alberto Garçom está falando sobre a questão dos polímeros, porque tem a gente, né, a extração fóssil e a indústria petroquímica está em absolutamente todos os lados onde a gente está. E a gente tem uma questão muito importante para discutir sobre as nossas estratégias relacionadas à mineração, o que realmente significa soberania em mineração, não é só ser dono do minério. E também não adianta falar que vamos fazer nacionalismo de recurso e as empresas são todas privadas. A gente não tem coragem de pautar uma estatal de volta nessa história. E isso vai trazendo uma lógica muito bizarra sobre fantasias de estabilidade ou fantasias de resiliência. Porque em vez de a gente olhar para a resiliência do ponto de vista ecológico, na natureza, através da biodiversidade, através da nossa diferença, através de sistemas saudáveis, a resiliência de mercado ela é totalmente pautada em dominação. E essa dominação está em como a gente tem pensado em integração. Então, fica a pergunta aqui para a gente, às vezes, né, começar aqui a nossa discussão. Estamos realmente pensando em integração regional, integração dentro do sul global, entre os parecidos, com uma lógica de autonomia, com uma lógica de preservação mútua, sobrevivência mútua, ou a gente está pensando em integração no sentido de eu começar a ganhar mais nesse jogo? Eu me integro para jogar ele melhor, para virar a camisa 10 nesse jogo de destruição planetária. Eu acho que essa é uma questão chave para a gente pensar no contexto brasileiro, no contexto dos países do BRICS, e pensar nesse contexto calamitoso agora, porque quando a gente fica falando, terceira guerra mundial, a gente não faz sentido pensar mais guerra como a gente pensava no século passado, primeira e segunda. Essas guerras já são todas mundiais. Estamos todos envolvidos de uma forma ou de outra. Não é à toa que o Brasil está envolvido, sim, no genocídio em Gaza, porque a gente não parou de exportar petróleo para lá. Legal. Você recebeu E aí eu faço um brinco de missão. Então. Eita. Obrigada. Vamos abrir para a primeira intervenção aí. Podia pegar umas quatro. Você? É a professora Ana Garcia, bem-vinda, querida. Tem uma cadeirinha aqui, que na verdade é da turma da comunicação, mas como o pessoal está dando para cá falar, se quiser sentar, tá bom? E aí, gente? Muita coisa, hein? Muita coisa. As pessoas só 15 minutos, calma aí. Bora lá, é o desafio. Tem algum comentário? Então, vou abrir enquanto para ele, enquanto vocês vão se animando aí, tá? Para falar. Vocês têm outro microfone? Não, é esse mesmo. Vocês me falam em nome de vocês. Não é bem sobre a guerra em si. Então, vou apresentar. Eu fiz uma escrita para poder elaborar melhor o pensamento. Meu nome é Lucas, faço parte, sou militante do Partido Coletivo Unidade Popular do Socialismo, e eu não sei exatamente a pergunta certa a se fazer, né? Aqui eu queria lembrá-los de uma antiga propaganda da TV Cultura, que são as respostas que movem o mundo e sim as perguntas. Então, e nesse sentido, eu vim procurando a pergunta certa a se fazer. Então, dá que estamos vivendo hoje em dia de uma crise sistêmica do capitalismo, uma nova estrutura de ordem mundial que está em formação, uma crise existencial da humanidade devido ao aquecimento global causado pelo modo de produção. E com as pessoas cada vez mais domesticadas, docilizadas, anestesiadas, muito através das mídias hegemônicas e redes sociais. Então, a gente tem essa situação que pede uma revolução para ontem, nessa análise marxista, que não apenas a gente pode... para ontem, nessa análise marxista, para não apenas a gente poder realmente viver, mas para podermos sobreviver como espécie. E essa é a exigência do nosso tempo. Mas assim como cada geração enfrenta suas particularidades, eu vejo um desafio extra nessa que foi imposta a nós. Me refiro ao que chamam de quarta revolução industrial. E essa imensa quantidade de dados e suas possíveis interpretações
e ações que podem ser tomadas. Aqui eu tenho uma experiência mais anedótica, né? Há uns 7 anos atrás, o YouTube começou a me recomendar uma ajuda psicológica de alguma organização de prevenção ao suicídio. O algoritmo já sabia naquele momento que eu estava em depressão maior, antes mesmo de eu saber. Eu só fui entender a sua recomendação alguns meses depois. Então, eu preciso admitir que estou passando por uma fase mais desanimada na minha militância. Eu não estava querendo cair muito no fatalismo de achar que não podemos fazer mais nada. Aquela famosa frase, né? O pessimismo da razão e o otimismo do não. Mas, volta e meia, eu me pego pensando se eles, né, a burguesia, conseguiram a fórmula para controlar a nossa psique. Temos exemplo da Cambridge Analytica fazendo isso em um nível mais local e regional. Alguns escândalos do Facebook fazendo experimentos sociais. E é mais uma pergunta de quando teremos atualização do que fazer no 2.0 do Lenin. Né? Então, mais isso aqui. E com relação à guerra, eu sei que eu não deveria, né? Mas eu estou, de certa forma, feliz que veio o Irã espancando tanto Israel quanto os Estados Unidos, né? Porque existe uma possibilidade real dos Estados Unidos entrar numa crise e que a gente consiga superar de certa forma, né? Acontecer alguma revolução ali dentro, dado a situação que está acontecendo. Né? E aí? Boa tarde, Juliana. Bom, tem várias perguntas para fazer, mas acho que eu vou tentar me restringir ao tempo da questão da guerra, né? A análise, quando a gente pega para analisar o documento do Estado Unidos, defesa, tem um elemento ali diferente do anterior, do Biden, né? Que nega a questão climática. Só que, ao mesmo tempo que nega a questão climática, expõe que há uma necessidade de ir atrás de recursos que são escassos, né? Que são necessários à reprodução, né, da do país. Para isso não há medição de esforços, né? Então, eu queria fazer uma provocação no sentido de pensar esse negacionismo, né, que ao mesmo tempo age em prol do reconhecimento de que há uma crise, há uma urgência, né, e que há uma necessidade de se fazer alguma coisa para se autopreservar. E aí, no caminho disso, os outros que, bom, se explodem literalmente. Então, queria ouvir um pouco sobre isso, assim, desse de defesa. Só para ver também coisa mais em relação à questão da soberania, a gente estive militares no Brasil. Então, é uma besteira, assim. E aí, essa questão da questão climática tem aparecido como essa lógica da soberania. E, por um lado, tem isso da gente essa questão de terras raras, mas sempre numa lógica do próprio capital, né? Não tem uma lógica de fato de rompimento. Se a gente aumenta agora o orçamento para a defesa do Brasil em prol de vamos nos defender se alguém quiser atacar a gente, mas ao mesmo tempo a gente vai se defender de quem? Dos Estados Unidos, que é para onde a gente vai comprar a nossa defesa, porque a gente não tem produção nacional, a produção nacional que existe, ela é vinculada à técnica americana, né? Então, você vai investir uma grana para poder ter soberania nacional, mas continua dependendo doutrinariamente dos Estados Unidos e, enfim, dos países aliados, para poder manter a defesa. Então, a diplomacia vai para um lado no Brasil, a defesa vai para o outro, né? Então, isso também é uma contradição que não foi encarada nesse último governo, né? Que poderia, que teve marcos para isso, né? Então, essa questão da soberania também fica quem fez isso. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade me chamo Lawane. Queria te agradecer pela oportunidade de te ouvir, porque sou muito sua fã desde os meus 15 anos.
Então, é a primeira vez que eu consigo ver uma palestra sua presencialmente, né, que assisti inúmeras já online. E a minha pergunta é uma pergunta, acho que bem simples, na realidade. Eu não sou da área de relações internacionais, eu faço direito no PJ, mas me interessa muito a perspectiva de soberania. E existe uma vertente muito grande de quem discute soberania no Brasil, que são os desenvolvimentistas. Eu penso que para você conseguir construir uma soberania política e de defesa, precisa ter essa soberania econômica a partir da indústria. Só que como pensar? E assim, de certa maneira, faz algum sentido essa perspectiva. Mas como pensar uma indústria? Consegue me ouvir falando alto? Tá gravando. Ah, tá. Antes de acabar as coisas assim. Alô, alô? Ah, perfeito. Como pensar uma indústria ao mesmo tempo que pensa uma sociedade? Alô? Como pensar? Não funcionou. Então, eu falo mais alto, gente. Não tá gravando. Ah, perdão. Alô? 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 Foi. Como pensar essa perspectiva de soberania e indústria no Brasil, só que alinhado a uma perspectiva ecológica ou de uma transição que realmente consiga existir, que não fique só no papel e no catálogo. Obrigada. Fazer. Falou? 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 Não? Bem, bem. Não, não tá indo. Alô? E dos dois, né? Duas partes. Oi? Alô? É Wi-Fi? Isso aqui? Alô, alô, alô? Baixo, bem baixo. Alô? Vou ter que estar gravando. Ah, tô gravando. Agora tá. Não, não. Agora foi, não? Você não precisa dar sua filha, mas a Polly tem microfone. Ah, então você vai. Dentro desse processo bem legal, que tem a ver com isso, pensei em fazer uma só de transição ecológica. E aí, fazendo um pouco de debate no Brasil, né? Sobre tanto a dimensão da guerra, bem interessante, alguém pontuou aí sobre o Brasil, de alguma forma está sendo beneficiado, fala em relação às exportações, mas a gente está vendo agora que a FMI essa semana projetou o PIB brasileiro para mais por conta exatamente da venda do petróleo. Então, de alguma forma tem um benefício. E isso, mas esse benefício ele é um benefício do ponto de vista econômico que está tão deslocado com a ideia de desenvolvimento, de debate de tratamento de desigualdade, de redução da pobreza, que você efetivamente não tem uma relação com essas outras dimensões, né? E aí chama muita atenção, um pouco do que ela pontuou ali, porque esses 4 anos foi um tempo muito difícil de você pensar como reconstruir certas políticas que tinham caminhado no processo anterior, né? No tempos anteriores, várias políticas públicas, vários processos mesmo de construção de lutas nacionais, né? Que viraram realidade através de políticas de legislação que tinham sido ou destruídas totalmente durante o governo Bolsonaro, ou porque a dimensão socioambiental, ao longo aí, talvez, dos últimos 14 anos, é uma loucura, né? Pensar que o Código Florestal já tem 14 anos, né? Que o Código Florestal foi aprovado, é muito surreal, assim, porque acompanhou na época. Naquela época a gente achava que era o fim do mundo. Não, E aí, 14 anos depois, né? Então, é muito maluco.
Só que aí, ao mesmo tempo, eu vejo que o governo ele não tem um pensamento de Estado, né? Ele continua sem esse pensamento de Estado. E isso não é só em relação à parte de beneficiamento dos minerais críticos ou da construção de uma empresa brasileira. Como é que é a Terrabras? É isso? Tem um nome. Vejo direto. Sites de esquerda, Instagram. É Terrabras, eu não sei exatamente. Como? É o nome. Não é isso mesmo, Terrabras? É, então. É isso. E aí, mas aí a dimensão ecológica, ela desaparece. Né? Ela desaparece completamente, assim. Seja da galera do desenvolvimentismo, seja a galera da esquerda normal, que não é só de desenvolvimento, tem até um bom apelo socioambiental, mas chega nessa hora do debate da soberania e esquece, assim, total. Aí eu vou dar um exemplo concreto. A gente tem sei lá, desde 2020, lá na sociedade civil, nos processos que eu participo, retomamos um debate sobre os impactos do Acordo União-Europeia-Mercosul. E, a partir disso, a gente foi pegar, sei lá, 20 anos de luta contra os acordos de livre comércio, né? Desde lá, a agenda lá de neoliberal, etc, etc. O acordo ele não mudou grande coisa, né? Da versão antiga para a versão nova, teve algumas mudanças, mas, efetivamente, a gente conseguia ainda ter espaço de diálogo e de crítica dentro de órgãos do próprio governo, junto com, né, com o parlamento, etc. Foi só vir esse discurso tão tarifaço, né, americano, quanto esse debate da soberania, que a gente não tinha nem espaço de fala. Foi muito impressionante. Assim, ninguém queria receber, ninguém queria falar sobre. O tratado foi ratificado em tempo recorde, né? Foi uma loucura, chegou, foi ratificado. Isso não é uma coisa normal no parlamento brasileiro. E porque você teve todo esse apelo, né? Inclusive para a população. Então, como é que a gente faz para, nesses momentos, existir? Como é que a gente abre o debate político? Essa que é a minha dúvida, né? Como é que é possível abrir debates políticos de coisas que são tão profundas e que vão ter um impacto tão grande? O debate da guerra é um deles, né? Acho que com a Palestina, quando a gente estava começando a ensaiar, veio já o Irã e interrompeu, de certa forma, alguma empatia que se estava conseguindo fazer, né, em relação à Palestina. Como é que você traz isso, assim, para a gente pensar nisso? Não é a Bíblia. Não é a Bíblia. Eu acho que é. Você vai me caçar, assim. Tá bom. Beleza, não, mas eu gosto muito, tô adorando, é bem a discussão que eu tenho tocado já tem alguns anos, que é a provocação, acho que central que a gente tem que colocar é onde cabe a base para a vida dentro do nosso modelo de desenvolvimento, de soberania, o que é considerado crescimento, o que é considerado indústria. Por quê? A gente tem aqui um pecado original nessa história inteira, que é tratar a natureza como recurso muito imediatamente, sem reconhecer que nós somos parte da natureza e sem reconhecer que há sistemas, são sistemas delicados, que há um metabolismo. Essas funções do metabolismo, do ponto de vista marxista, já que foi um pouco da questão da teoria marxista aqui, ela volta à tona quando se resgata algumas coisas do Capital Volume 3, algumas discussões esporádicas ali do Trisa, mas também com esvamezados. Para mim, é um dos maiores gênios que a gente teve o privilégio nas últimas décadas de poder ouvir, porque ele já tinha uma leitura que é muito metabólica do Capital. E a gente não pode fingir que estamos discutindo produção com suas teorias do papel. Produção teve coisa. E a materialidade é natureza, a materialidade ela é sistema. Porém, para a economia, no sentido que a gente fala da crítica à economia política, Marx trabalhava ali, é essencial você tirar tudo aquilo ali, porque fica complexo demais. Então, eu preciso ter aqui um insumo, um input, e aí eu aplico força de trabalho, e aplico maquinário, outras condições de meio de produção, eu transformo e aquilo ali vira alguma outra coisa. Do ponto de vista do capital, vira mercadoria, porque eu vou ter o valor de troca mandando em absolutamente tudo. Ele é algo que é o mais central para essa discussão da mercadoria do capital.
E do ponto de vista dos anticapitalistas, aí o problema era só o valor de troca. Não era nada dessa história aqui. Então, a gente estava tentando corrigir o problema lá na ponta. Toma os meios de produção, está resolvido, não está coisa nenhuma. É o modo de produzir. E esse modo de produzir, ele tem uma característica no capital orientado ao crescimento finito, mas o produtivismo não é uma característica exclusiva do capital. Eu estava dando aula na turma de mestrado que eu tenho ontem, né, quarta-feira, e eu estava explicando o problema do extrativismo desenvolvimentista. Né? As palavras extrativismo no Brasil é um pouco confusa, porque a gente fala de comunidades extrativistas e tal. Não é disso que eu estou falando. Estou falando no sentido do sistema de mineração que não reconhece limites. Minerar, a gente tem que minerar. Entendeu? Usar a natureza, a gente tem que usar a natureza. Mas o quanto que a gente usa, como que a gente pactua os impactos, é só outra história. E atualmente quem pactua os impactos é o Estado capitalista. Ou Estados negociando com o capitalismo. Eu não vou entrar em mérito nenhum dessa discussão, que eu tenho um pouco de preguiça, que eu acho que ela é... A gente está num momento que ela é um pouco sexo dos anjos, assim, discussão, não sei quem é capitalista ou não é capitalista. Eu não acho que é isso que é o mais relevante agora. O que é relevante é que o mundo é. E aí a nossa inserção no mercado, a nossa lógica de produção, com quem a gente está competindo ou cooperando, é ditado pelas regras capitalistas, independente de qual seja o seu projeto de nação, né, a longo prazo ou não. Mas aí, quando a gente entra nessa questão, a gente vai ver o quê? Nós precisamos reconfigurar como que a gente dita as regras desse pacto de impacto. E, atualmente, essa discussão é nula, porque as pessoas, os grupos, né, as organizações políticas que tocam esse debate já são muito naturalmente tratadas como um obstáculo. Mas vocês são contra o desenvolvimento. Mas o que vocês querem que o Brasil se torne mais dependente? Se a gente não assinar esse acordo aqui com a União Europeia, a gente vai ficar mais dependente dos Estados Unidos. Porque a alternativa é só entre A, B e C. Você não pode criar B. Então, sabe o que é o jogo-chave ali da gente pensar Gramsci e o pessimismo da razão e o otimismo da vontade? O otimismo da vontade não é o otimismo da si. Vontade é vontade, desejo. E o desejo vem da criação. Você tem que criar alternativa. E atualmente a gente não está criando alternativas, a gente está escolhendo entre aquelas que já foram postas, seja posta pelo capitalismo, ou um certo nível de falta de criatividade mesmo, de achar que a nossa solução para o problema de 2026 está em 1917. A situação de classe, a situação de desenvolvimento capital do imperialismo, há paralelos que têm a ver com um processo histórico de condições herdadas do passado? Sim. Mas essas condições vão sendo modificadas a cada microsegundo por bilhões de pessoas e sistemas que se aperfeiçoaram. Então, temos condições realmente muito distintas agora. Hoje a gente fala de mudança climática que a gente não falava diretamente 50, 60 anos atrás. Então, isso mudou o jogo. A mudança climática mudou o jogo e a mudança climática fez com que a gente tivesse que perceber para além dela. O problema é que o capital também entendeu como a mudança climática mudou o jogo e falou, agora a gente vai fechar dentro dela, não vamos olhar para as outras coisas. Plástico vira um detalhe, diminuição da biodiversidade é só uma coisa que você conta em números, né? A métrica da biodiversidade é uma coisa terrível. Ela faz a gente pensar que é sobre a quantidade de espécies em algum lugar e não o tipo de vida que é possível através da biodiversidade. E eu que faço os grandes nomes, as mineradoras, startups agora que querem ir para o fundo do mar, e falar assim, gente, mas olha aqui, ninguém nem lembrava que existia esses bichos aqui, entendeu? Essa faunazinha aqui, esses peixinhos, essas algazinhas. Você desvaloriza porque não serve a você de alguma forma. Por isso que muito da discussão de biodiversidade, a gente estava na COP16 lá em Cali, e assim, de um lado a gente estava pensando, né? Sistemas de vida, como que a gente vai se nutrindo. Do outro lado era crédito de rinoceronte. Foi para isso, foi para nessa direção que as coisas começaram a andar. Só vale se eu consigo colocar, não é só um número, é uma cifra. Cifra que tem valor capital. E aí a gente só protege dessa mesma forma. Isso cria uma armadilha, inclusive, do ponto de vista de soberania territorial, que faz a gente confundir um pouco as bolas.
Então, assim, os povos que são pós-território, que estão há muito tempo cuidando, porque são cultores, porque são guardiões, agora são chamados, estão prestando serviços, e aí nesse serviço você recebe um pagamento por serviço, e aí a sua proteção mora ali. Entendeu? O fazendeiro não vai mais invadir, porque o crédito que é tirado daquele pedacinho de floresta vale alguma coisa para ele agora. Então, olha só, você vai estar negociando com o capital, praticamente, para mim, isso aqui é tipo um sequestro, entendeu? Você está sendo meio que chantageado. Eu tenho que entrar nesses esquemas, porque somente o capital vai me proteger. Eu não tenho direito à soberania concreta aqui. Então, todas essas discussões, a gente precisa qualificar melhor o que é essa questão da soberania. Muito do que é chamado de soberania é segurança. Segurança medida do ponto de vista de estoque e controle sobre esse estoque. Dentro de uma fronteira, né, já bem concreto aqui. Então, tudo que está chamando de soberania energética é segurança energética. E é por isso que tem uma discussão que eu acho que é extremamente valiosa, que é onde a gente conseguiu meio que apartar uma área aqui e ver a diferença, que é a soberania alimentar. Soberania alimentar não vem me chamar de segurança alimentar, porque isso é outra coisa. Tem coisas dentro da lógica da segurança alimentar que a gente até apropria na soberania alimentar, sim, porque a gente quer falar, né, de buchinho cheio. A gente quer realmente eliminar a fome. Mas a gente entende que isso não é uma matemática simples. A gente entende que isso tem a ver com ecossistemas complexos e justiça. Justiça não faz parte da discussão de segurança alimentar. É por isso que o Bill Gates ama a discussão de segurança alimentar. É por isso que, né, os grandes bilionários conseguem se colocar como eu vou resolver o problema da fome. Porque nunca é sobre realmente resolver o problema da fome. É criar uma economia de resolução do problema da fome. Enquanto ela me der lucro com uma semente da Monsanto ou com uma integração no mercado específico, isso vai acontecer. Eu tenho uma aluna em Beirute que ela estava contando que o que está acontecendo agora, depois que Israel chegou e colocou agrotóxicos tudo no sul do Líbano, e aí expulsando os pequenos agricultores da região ali, sul do Líbano é 1/3 do país, tá? Não é pouca coisa. Aí chega um Banco Mundial e fala, tem um empréstimo para dar para vocês, para ajudar aqui essa agricultura, mas é dessa forma. São nesses moldes. E eles fazem isso falando que estão restaurando o autónomo. Que estão trazendo para a gente capacidade de ser resiliente novamente. O que entra num ponto que eu acho que é muito central para essa discussão inteira, que é sobre o que fazer, é a gente colocar a cultura metabólica no centro. É entender que o modo de produção e de existência na Terra hoje foi desenvolvido através de um sistema que é colonial, que é racista, que é de apropriação, que é de expoliação, que é de expulsão, que é baseado em genocídio, atrás de genocídio. O genocídio não é uma exceção, ele é a regra. Então, baseado em tudo isso, assegurando culturas metabólicas em que você tira de um lugar, joga para outro e você destrói a capacidade de reparação, de autorreparação naquele local. Então, quando Marx vai analisar a cultura metabólica, ele está falando do surgimento da agricultura capitalista, mas não somente, está falando de urbanização. Então, se o capitalismo acabasse amanhã, eu tenho total certeza que uma revolução é o que nos asseguraria as melhores chances de sobreviver do ponto de vista ecológico, ela não garante 100%. Porque eu preciso de um convencimento generalizado, de uma estratégia de que não dá para fazer as coisas como antes, só que agora é socializado. Não tem que ser só socializado, tem que ser ecologizado, ou seja, não dá para pensar um modelo de sociedade de mega ultra cidades mais. Não dá para pensar um modelo de sociedade de arranha-céu, gente, que aberração que é a lógica. Eu fico olhando Balneário Camboriú, onde você aluga o ar para construir um arranha-céu. A Torre Sena agora vai ser tipo meio quilômetro para cima. Tudo que sobe muito também tem que descer muito, tá? Aí tem mineração nessa parada, tem várias outras coisas envolvidas além de especulação imobiliária. A modinha que está agora, que é marca de luxo, vendeu os direitos, você colocar na frente. Aí tem prédio Porsche, prédio Lamborghini. A situação está cada vez mais bizarra, cada vez mais distópica. Se não fosse falar que a gente também tem agora estação de metrô com nome de farmácia, lá em São Paulo, né? É esse tipo de coisa acontecendo. Chega no aeroporto, vai ser um terminal PTG. Olha só. Já tem, não. Então, a gente vai vendo, isso vai ficando essa marketização da vida.
Então, eu acho que é muito importante para a gente não cair no fatalismo, é entender melhor esses mecanismos para saber onde que a gente quer chegar. Tem que ser mais ousado. E nessa coisa de ser mais ousado, eu realmente acredito que a gente tem uma oportunidade muito forte de combater negacionismos, não só no ponto de vista de apontar o dedo, falar, olha, eles não acreditam na ciência, é de entender que, na verdade, eles sabem que tem mudança climática. O negacionismo, ele é um instrumento, é que nem a indústria do tabaco. O tabaco sabia, né? A gente tem um livro, Mercadores da Dúvida, que é incrível. Eu tenho muita discordância de quem fala assim, porque, entendeu, o que está acontecendo agora em relação ao Trump querendo minerais críticos, ele não é um negacionista de verdade. Nossa, que isso? Ele é o melhor dos negacionistas. Porque o bom negacionista, ele sabe que está negando e está enganando os outros. Porque o negacionismo, ele é uma estratégia, ele não é uma crença. Crença é como ele chega nas pessoas. E aí, no livro, eu passo um bom tempo explicando detalhes, mas eu vou dar um spoiler para vocês. Então, tem feito uma discussão que eu chamo de negacionismo de espólios. Negacionismo de espólios, ele é sofisticado do ponto de vista que sabes que se eu promover o negacionismo, as minhas chances de realmente frear a mudança climática, de refazer algum tipo de reparação ecológica, vão diminuindo. Mas eu quero garantir o meu lugar no eco-apartheid. Eu quero garantir o meu lugar, os meus espólios da destruição. Então, eu faço o negacionismo como uma estratégia de navegação, para que sejam aqueles outros que realmente vão ser prejudicados. Todo mundo vai perder, né? Encarnar Dilma, né? Todo mundo vai perder. Mas eu vou perder um pouco menos de vocês, que eu já comecei a ganhar antes. Então, a lógica do negacionismo de espólios funciona isso, porque na sua estratégia é uma grande estratégia de diversificação de investimento. É diversificação de mercado. É sabendo que se eu vou explorar minérios, né, minerais de terras raras, eu vou fazer isso porque eu ganho para fazer um submarino e eu ganho também se eu precisar fazer umas turbinas eólicas. Eu ganho porque eu vou facilitar a inserção no mercado de veículo elétrico global. E aí não importa que esse modelo não funcione com uma mobilidade justa, realmente compatível com o sistema. Juntando tudo que vocês trouxeram para mim aqui, isso significa que a gente tem que se reapropriar de alguns debates, um pouco de coragem, porque eles batem sim a porta na nossa cara e chamam de outras coisas. Gente, que já ouvi, tipo assim, mas você está pregando desindustrialização, não estou pregando outra indústria. É impressionante a falta de criatividade, de que quando você prega algo diferente, nem quando prega a palavra diferente, quando você discute uma palavra, propõe uma palavra diferente, o pessoal só tem dois módulos, né? Um maniqueísmo bizarro. Então se não é isso que eu penso que deve ser exatamente o oposto. Se o seu anti-imperialismo é diferente do meu, então você deve ser imperialista. Não pode ter uma outra forma de fazer isso. A grande solução contra o imperialismo ecológico não é um anti-imperialismo tradicional que fala que se eu quero me proteger deles roubarem o meu petróleo, então eu tenho que fazer nacionalismo de recursos aqui com o meu petróleo e eu mesmo explorar. Deu certo para a Venezuela? Pois é. Então não tem dado certo essa estratégia. Não é simplesmente sobre explorar e aí tentar me integrar ao mercado. E a única razão que eu me integrei no mercado é porque teve sanção. Não, é porque está pensando a mesma lógica de sempre. E é uma que te deixa vulnerável a essa estrutura do capital. Então, nós temos que reformular soberania. Eu tenho proposto uma discussão, vai sair algumas publicações minhas nos próximos meses, sobre soberania ecológica popular. É uma discussão que bebe muito da discussão indígena, bebe muito da discussão dos biomas, que vão para além de fronteiras, bebe muito da discussão sobre soberania alimentar, que a gente tem que reimaginar a soberania não sobre como eu ganho força para competir melhor, é como nós ganhamos força juntos para cooperar e garantir a nossa sobrevivência mútua. Sistema, a palavra soberania, como ela é usada hoje, ela é baseada no sistema westphaliano, do século XVII, que é um sistema que foi usado para dividir o planeta em pedaços, garantindo que, olha, aqui na Áustria, vocês não vêm atrás de mim, porque o meu território é soberano. Mas no outro dia a gente está dividindo quem que pega aqui um pedaço do Congo, quem que pega um pedaço de Moçambique, e tudo vai. Ou seja, se esse sistema de soberania foi inventado pelos colonizadores, por que a gente fica achando que esse sistema não serve? Que se
integrar nesse sistema vai funcionar para a gente. Temos condição de pautar a soberania de outra forma, a partir do global, com uma outra cara. E essa outra cara tem a ver com manutenção de sistemas de vida, que atualmente não é como a indústria pensada, não é como o desenvolvimento é pensado. Eu não sou anti a palavra desenvolvimento, eu acho que ela é gostosa, porque ela nos ensina muita coisa. Eu penso, as crianças vão desenvolvendo as suas capacidades. Desenvolver não é uma palavra ruim. Mas o desenvolvimentismo, que é o que esse aluno meu chama na aula ontem, que eu gostei muito, parece que o desenvolvimentismo é simplesmente um vício em desenvolvimento. É você não questionar para que ele serve, mas é entrar nessas doutrinas, nesses programas, são sempre os mesmos. Aí a indústria é sobre criar novas indústrias, mas não simplesmente o propósito dessa indústria. O que eu vou fazer com ela? Ao que ela atende. Eu trabalho, gente, com política industrial gaúcho. O Centro de Pesquisa que eu sou vinculada trabalha exatamente com isso. E eu fico, assim, muito abobada sobre botar um verde na frente, negócio, né, no inglês, Green Industrial Policy, aí português política industrial verde, está na moda no Brasil, está muito na moda. E aí o verde é o quê? Eletrificação, tá? Não é nem descarbonização, é entrar no sistema global de eletrificar, e aí a gente eletrifica para tudo quanto é lado. E aí, no que a gente eletrifica, a gente está falando de chegar a quase 750 exajoules de consumo energético planetário daqui a uns anos. Com o quê? Com que recursos? Com que materialidade? Para criar uma Times Square de Nova York no centro de São Paulo, que é a discussão da prefeitura do Nunes lá. É isso. A própria ideia do que é desenvolvimento tem que fazer com que a gente questione o destino. Não é só o processo, não é só o projeto. E a gente está no momento que, por mais que portas estejam sendo fechadas, talvez... Eu estou acostumadíssima com isso. Escrevi um negócio no blog ano passado que, assim, cientistas de casa não faz milagre. Meio horrorizada, né? Chama a gente para falar não sei onde no planeta, mas em casa é sempre mais difícil a gente negociar essas coisas. Todo mundo que tem um pezinho mais internacional, a gente sente isso. Porque em casa as disputas são outras. As disputas têm muito a ver com uma versão específica de nacionalismo. É uma versão específica de interpretação histórica. O que foi o nosso desenvolvimento do Estado. É mais difícil, mas a gente não deve abrir mão, porque ao mesmo tempo que é complicado navegar isso, temos bastante abertura social para tocar essas discussões. Então, eu fiquei chateada que a discussão de Brasil soberano se fechou e colocou a troca ecológica desigual fora. A discussão de dependência, quando se fala de dependência, se fala de troca econômica desigual. E aí se recuperou muito Samir Amin recentemente para falar de link, desconexão e tudo mais, e aí olham só para a troca econômica desigual. Eu falo, não, olha, eu gosto muito do Samir Amin, mas vamos trazer essa discussão para a realidade. A troca ecológica desigual pega tudo quanto. Então, se o nosso objetivo vai ser industrializar, para simplesmente produzir e exportar, vai ser, né, ficar renegociando. A gente acabou mais notícia agora de 15 bilhões de financiamento para setores afetados na guerra do Irã. Exportação. É sempre a mesma lógica. E aí eu vou deixar uma provocação, antes que a gente volte novamente. Panamá está com uma história interessantíssima para a gente. E não é muito divulgada no Brasil. Uns anos atrás, protestos massivos, e não protestos só de povos afetados diretamente. Sobre estudantes, os próprios trabalhadores de mina, todo mundo envolvido em fechar uma mina de cobre no contrato de concessão que foi dado para uma mineradora, adivinha de que qual país? Vocês têm duas chances. Essa mineradora na América Latina, canadense. Estão acompanhando a evolução, né? Então, e aí, mas essa chama First Quantum Minerals. E a First Quantum começa a se estabelecer no Panamá muito recentemente, porque ao contrário do Chile, ou do Brasil, do Peru, da Bolívia, o Panamá não tem uma história de vinculação à mineração. Então, a indústria de cobre tem menos de 5 anos no Panamá. E aí eles ganham esse contrato, e aí, logo de cara, vai ficando muito evidente que estão tentando pegar um país que tem um trade deficit, porque ele é subdesenvolvido desta métrica, deste ponto de vista. E aí vamos começar a superar isso exportando cobre, exporta cobre para a China, com uma mineradora canadense, fala que isso vai ser bom para os panamenhos.
E aí o povo do Panamá falou, mas e a água? E o ecossistema? Mas emprego e mineração é o tipo de emprego que a gente quer realmente? Eles vão para a rua. E você vai ter protestos massivos, extremamente diversos. Então, isso quebra um pouco aquela ideia de que é só o povo atingido que se importa com isso. E aí, cara, eu lembro assim, de chorar olhando as imagens, porque eu via foto do pessoal com os cartazes. Então, assim, não queremos ser zona de sacrifício. A gente não quer ser a mina do mundo. E assim, por quê? Porque a água vale mais do que o cobre e tudo mais. E aquela discussão virou ponto-chave em algo que tinha acabado de passar no processo de lei do Panamá, que discutia que as questões de desenvolvimento do Panamá também tinham que levar a ecologia e a natureza em consideração. E isso virou um ponto jurídico, diria que está mais poderoso do que essas constituições que falam de bem viver, né, que falam, porque ficou muito vinculante da forma que eles discutiram. E aí o Supremo do Panamá foi e suspendeu o contrato, declarou como inconstitucional por conta disso. E aí o que é que foi considerado uma vitória? E o que a First Quantum fez? Processou o Panamá. Sistema de arbitragem internacional, né? Essa coisa horrorosa. Colômbia finalmente saindo de sair. O governo do Equador estava querendo botar o povo de volta nisso aí. Perdeu no referendo. A vantagem do Equador é que você bota tudo a consultas, sabe? Então, assim, dá para você fazer umas campanhas legais de vez em quando. E aí, processou. Então, você tinha um ponto de vista ali no que eu considerava uma outra lógica de soberania sendo colocada pela população. Porque nem era tanto cobre, assim, não ia mudar a economia panamenha. E, assim, pro tanto de cobre que a China importa, era cosquinha de cobre. Não era tanto assim. Só aquela empresa canadense significava muita coisa. Então, eles entram na corte de arbitragem e aí eles processam o Panamá. E aí o governo do Panamá começa a pensar, ai meu Deus, será que a gente volta atrás? Será que agora tem que mudar a lei? Olha o tipo de chantagem que acontece. Então, a gente tem que pensar que quando a gente está pautando soberania, a gente tem que pautar também o multilateralismo. Quais são... SST. É onde está todo mundo metido, né? E aí a gente vai olhando que se nós não desvincularmos de alguns desses sistemas da ordem mundial, que foi tão valorizada há tempo, a gente também acaba levando coice sem parar. Porque os poderosos nesse sistema usam o sistema da forma que eles querem. Não tô dentro, faço o que eu quiser. Tô dentro, não me vou ignorar. Por isso que resolução sobre Israel na ONU não vale porcaria nenhuma. É totalmente ignorado. Por isso que você tem uma moção de repúdio, né, ao grande desastre humanitário que foi a escravidão. E aí o que acontece? Ah, não, Israel. Né, aí Estados Unidos só ridículo. Eles escolhem como eles manipulam isso. E aí a gente ainda está... O Brasil, a gente não conhece muito bem esse debate aqui, porque a gente nunca entrou nessa seara. Mas isso afeta a nossa perspectiva de integração regional, de cooperação, e a nossa perspectiva, que eu sou de latino-americanista e caribenha, né? No sentido de pensar a partir do nosso território da América Latina e Caribe, e olhando isso de um ponto de vista de que se eu preciso cooperar com o outro, eu também tenho que ajudar com que eles se resgatem desses processos. E talvez o lugar para olhar não seja a União Europeia, seja realmente o vizinho aqui do lado que precisa de mais imunidade para não ser processado por corporação. Não, vamos. Vamos. Tinha visto a sua primeiro, depois você, depois aquela ali. E ali, tudo bom? Aqui eu não vi. Aqui. Tá bom. Então, vamos sim? Aqui. Primeiro, ele ali. Olá, boa tarde, todo mundo. Meu nome é Thiago Tiaguinho, professor do Júnior em Relações Nacionais comigo. E você tem falado um pouco sobre mineração do mar e tal. E, por coincidência, também é a tese do tema da minha tese. Então, queria te provocar um pouco sobre isso também e chegar a
Então, e é o que eu entendo um pouco sobre a diferença de temporalidade entre o que acontece no capitalismo e o que acontece no ambiente. Porque, no capitalismo, eles têm empresas que estão toda hora tentando ganhar dinheiro o mais rápido possível. Elas fazem investimento pensando no retorno que elas vão ter. Enquanto isso, no mar, a gente tem um lugar que, literalmente, há milhares de anos sendo a mesma coisa, né? Um silêncio, uma escuridão, que agora, por conta da operação de algumas empresas do Estado, está recebendo ali uma poluição luminosa, uma poluição sonora e a própria poluição dos equipamentos que estão sendo utilizados ali. Fora, né, que são robôs, né, a gente tem que vão escavando no mar e tudo está sendo sugado, né, inclusive as vidas que moram dentro dos minerais, dos minérios, estão sendo extintas e a ciência ainda não chegou na temporalidade do capitalismo em termos de estudar o que está sendo acontecido ali. Né? Então, estou querendo dizer, existe a temporalidade do capitalismo, existe a temporalidade da ciência, e existe a temporalidade do próprio fundo do mar. Né? Então, eu queria te provocar e perguntar nesse sentido, né, como é que você enxerga esse overlap de temporalidades em diferentes aspectos sobre essa dimensão do mundo. Também, eu chamo Maria Eduarda, eu sou estudante de jornalismo na UERJ, e a minha pergunta também é questão sobre a migração aqui no Brasil. Então, falando sobre a falta de discussão, né, sobre o processo de uso da terra mais sustentável, né, que tem os limites, né, estabelecidos para que esse processo possa ser feito de forma mais sustentável, eu pensei nessa questão da responsabilização, né? Quem são os responsáveis pela permissividade desses processos que são danosos, né, à terra, né, ao meio ambiente, né? Como a gente dá o nomes aos bois, né? E como, através dessa responsabilização, a gente pode questionar ou pressionar, saber realmente como acontecem esses processos e quem são responsáveis pela essa permissividade, dessa exploração. Foi integrado em alguns espaços muito laterais, né? E outro eu também comentei com a segurança e eu gostei da sua crítica à situação do multilateralismo, mas também, mas que o princípio desse processo tem uma crítica inversa. É, exato. E a minha pergunta é mais o que são curiosidade para ver a sua visão sobre esse contexto de crise, tipo de outras alianças que temos no final da sua fala agora entrar um pouco nessa parte, né? Alianças regionais, talvez latino-americanas, no nosso caso, né? Latino-americanos. Mas que tipo de alianças você vê como uma alternativa nesse momento de crise desses espaços laterais? Que tipo de instituições a gente pode tentar implantar? Isso. Uma discussão sobre e uma loucura está aqui, sou mestre em estudos marítimos pela Escola de Carnaval e bacharel em PBI, inclusive fiz essa última sistemática no Museu Nacional, e foi muito por isso que eu acabei indo para a parte de recursos nacionais e recursos naturais diversos. Com isso, eu entrei para a parte de migração, propriamente, e relações internacionais. E nesses 10 anos, eu vejo muito uma mudança de discurso que impulsiona os novos projetos de migração por parte dos governos. E você vê isso também, uma diferença entre os países e depois a mudança dos países em relação ao que eles dizem ser o objetivo de grandes investimentos ou novas estratégias. Então, quando a gente não está na escola de carnaval, eu comecei a muito pela lógica de técnico. Depois eu fui ver que era um projeto que ia levar assim, um benefício da educação no Brasil, e não pensei, não falar sobre mesmo, falar sobre o que a gente considera de documento,
E eu fui percebendo que cada país fala, não, isso aqui a gente quer esses canais críticos, usam estratégicas, assim, de transição, tem toda essa questão dos rótulos, né, e da motivação por trás. Então, tem as estratégias que são extremamente da opção médica, outros que são nominalmente na transição energética. Esse, acho que vai funcionar, talvez não no discurso, mas no lobby, você não dá sempre. Dá sempre que pode, se vai necessidade de equipamento para você manter essas equipes funcionando. E a burocracia do governo que passa hoje a depender disso. Então, a gente vê hoje como preparo utilizando todas essas unidades para conseguir fazer guerra. Então, para manter isso funcionando, ainda que o ideal vai explorar dentro, o nível mínimo vai ser mantido. Né? Então, essa mutação desse setor. Também nesse tempo que trabalho com isso, eu noto que o Brasil nunca teve tanto valor forte em termos de foco internacional para cobrir esses minerais, né? Então, antes do café, e, assim, nesse período todo, né, nesses últimos 10 anos, o Brasil passou a mudança dos Estados Unidos, de abordagem em termos de funcionamento externo deles, né? A Atlântico do Sul passa a ser uma coisa muito importante para os Estados Unidos, né? Passa a ser um espaço. A União Europeia faz um acordo com o Brasil, não, trabalhando nisso, lá no contexto de 10 anos atrás, por exemplo, gás de produção, onde se tinha o gás russo sendo produzido, vai? E a China não tem esse obstáculo. A China, assim. Mas me preocupa que o Brasil está, nesse momento tão forte, institucionalmente tão fraco. A gente tem um código de mineração de 1967. A gente não tem, por exemplo, qualquer previsão jurídica para mineração offshore. Eu digo muito com mineração offshore, eu posso contigo depois, mas mineração offshore é o principal de pesquisa dentro do país abaixo da nacionais. E saiu no passado uma pesquisa, foi no fundo do secretário de Inovação, sobre toda a mineração sendo feita em hoje offshore no Brasil, com licença de pesquisa. Sabe? São recursos de licença de pesquisa da ANM, e a gente está vendo isso aí. Teoricamente, existe um estudo. Você financiar a pesquisa, você pode ver impacto. Mas não é muito bem o caso. Como o governo me espantou, o tipo de Estado, o serviço do setor. Eu fui ver nominalmente cada uma dessas empresas. São empresas estrangeiras, sabe? Em modo geral, são empresas brasileiras, eles consolidados já abertas. O principal delas era de sociedade participativa. Mas me parece que o Brasil, assim, esse contexto de eleição, esse ano, né, não está preparado institucionalmente para progredir de forma segura e soberana frente a esse contexto externo. Queria saber em relação ao assim, não só a questão do digital, como a questão do nosso balanço jurídico. Como você acha que é o caminho, sabe, para o Brasil, em termos de reforço, para ontem, em termos de cidadania, se seria realmente um estatal? Por exemplo, nas áreas, são 17 segmentos, sabe? E todos os outros minerais críticos. Sim, tem outros que os jornalistas, inclusive, usam terras raras e minerais críticos como se fosse sinônimo, sabe? Não é o caso. Mas, enfim, Terrabras seria uma ideia para a gente ser estritamente os recursos da Terra. Mas isso não está, só se você faz compulsão. E a gente também, e a gente pode doar, se vai. A gente tem caminho próximo, sabe? Fácil, regular, isso, sabe? É por meio de emenda, é por meio de uma nova agência, de ARN, sempre ligando isso, claro, recentemente, principalmente para que eu possa passar a frente essa demanda e, assim, isso é um tipo de eleição. Tá? Obrigada. Boa tarde. Não sei se já me ouviu pelo microfone. Qualquer coisa eu falo, então. Boa tarde, legisladores. Primeiro período de defesa e estratégia internacional no UFRJ. E eu queria falar primeiro sobre esse início de debate, né?
interpotências globais se unem a outras, mais para ganho mútuo, ou se é mais para demonstrar a própria soberania, né? E eu acho que é mais a segunda opção do que a primeira, porque muitas elas entram em até guerra e globais, mais para se auto-beneficiarem do que ajudarem o posto todo internacional. Então, assim, eu acho que é mais a segunda opção do que a primeira. Eles teve também da Segunda Guerra para os Estados Unidos, que se inseriu na guerra, mas para demonstrar que eles tinham um poder bélico e para realmente ajudar ali no que era preciso na época. E aí eu escrevi aqui para dar uma colinha, para uma pergunta que é: como o BRICS pode decidir essa soberania com a instrumentalização da pauta verde, sem que a sua própria força militar, que hoje compõe o quarto maior provedor do mundo, alimente o ciclo de colapso ambiental? Muita nota de Tem mais? Tem duas. Será que a gente faz tudo? É melhor, né? Porque aí já faz. Acompanhado misturou. Posso falar assim? Boa tarde, meu nome é Júlia Landa. Onde eu vi, sabe? Uma recuperação. Eu queria fazer dois comentários para pergunta, assim, dois comentários mais para assim, primeiro eu estava pensando na provocação que você faz sobre soberania e segurança, assim, né? E eu acho que é uma boa chave de análise, assim, porque, por exemplo, o pessoal do debate energético, e é um tema que eu há bastante tempo, eu acho que tem uma estratégia brasileira de eletrificação da matriz, na minha avaliação, por menos de transição, claro, e sempre numa lógica de segurança energética, segurança energética, segurança energética. E aí eu vi uma entrevista recente do filho do mais novo bilionário brasileiro, que é cearense, que ele é dono da maior empresa de usinas eólicas do país, e ele é bilionário, e ele falando que o setor está em crise. E aí ele fala justamente que o setor está em crise porque tem muita energia. Se gera muita energia, você já tem para onde ir. E aí você vai criando novas demandas. Então, a ideia dos data centers, ele fala isso como estratégia. A gente quer o data center para... Exatamente. É para justificar. A gente quer para dar dinheiro, a gente quer... E aí tem uma nova moeda, uma nova energia dessa lógica de eletrificação, que é o hidrogênio verde. E aí eu sinto pensando nessa lógica da soberania, voltamos ao tema, cara, essa energia claramente não é para a gente. Assim, a gente tem uma matriz relativamente matriz elétrica, né? Relativamente renovável. Então, o hidrogênio verde, todos os memorandos de intenção no Ceará, que é onde eu estou estudando mais, todos os memorandos são especialmente colocados para exportação. Então, assim, acho que o debate político e acadêmico dessa chave da soberania, inclusive para desmontar o argumento do hidrogênio verde, das usinas eólicas em alto mar, que esse é o minha tese, eu acho que é interessantíssimo. Assim. Aí tem um segundo ponto, comentário, que você falou bem também da guerra, agora chegou lá, né, mas na verdade a guerra do sul global já era permanente. Eu queria trazer uma dimensão dos territórios, que eu acho que é importante trazer essa discussão, porque assim, os projetos de energia, de transição energética, seja qual for, eles são projetos militarizados. Né? Eu trabalho muito tempo com usinas eólicas e os afetados pelas usinas eólicas, e maiores questões é a militarização desses projetos. Inclusive, eles falam isso, a gente vive guerras aqui. Seja pela empresa que instala, que coloca funcionários armados, né, e cercas e aparato bélico ali. Aí são parentes, eu tenho um outro amigo que está estudando lá no Ceará, que a cada 10 funcionários públicos do Festival do Ceará, 7 são policiais militares, né, dos últimos governos do estado do Ceará, se aumentou essa lógica militar. Então, acho que tem uma outra lógica de uma guerra, e o debate do clima, que é a militarização dos territórios e a violência sobre os territórios, que eu acho que é algo que também. E a minha pergunta, aí para fechar, porque você está falando muito, mas a minha pergunta eu acho que anteriormente a gente tinha um certo senso entre os governos políticos, um grupo de processo político dos governos da América Latina, no que se entendia, talvez, muito da lógica do desenvolvimento, assim, para a região. O mundo das commodities, você tinha um certo consenso ali de como explorar esses recursos e tal. Eu acho que hoje a gente tem estratégias muito diferentes da região, né? Políticas, assim, governos de direita, governos populares. Tem que entender um pouco como é que você vê isso. Assim, talvez fosse mais fácil uma estratégia mais consensual de região, hoje parece que isso cada vez mais sobre pensar uma estratégia de região
E eu tenho atuado agora na América Latina, então, sempre debate sobre justiça, né? Então, você falou bem dos termos, por exemplo, soberania tem várias terminologias, vários significados, a ideia da justiça, vários casos na própria religião, assim. Então, isso é um negócio que me preocupa. Anteriormente tinha um certo senso entre as coisas, sei lá, uma saída pela região, hoje em dia eu vejo isso bem mais fragilizado. Obrigada. Gente, nós reconheci como assim, esse corte de cabelo tá diferente. Eu fazer. Gostar de saber qual em julho eu sou também estudante de desenho estratégico internacional da FJ. No meu primeiro período, eu vi muita gente muito inteligente, falando muitas perguntas inteligentes, já que você fala um pouquinho mais alto, um pouco meio básico. Assim, você falou sobre o termo policrise, né? Até também. Eu queria entender se esses países que você estão frequentemente em crise, a gente está sempre em crise, a gente já se acostumou a estar em crise. Tipo assim, olhando para esse mundo que agora está uma policrise, como que a gente fica no meio disso tudo? A gente, tipo assim, está acostumado, a gente sai na frente, a gente fica prejudicado, porque a gente já está incessantemente em crise, como que essa situação, como que a gente escutaste, como que a gente também procura maneiras de sair disso para isso. Obrigada. Tem mais um aqui? Então tá. Então vamos lá, e a gente. Eu tenho. Vai falar só alto, não está ouvindo. Gestão, assistente social, educação. Mas eu trabalhei na classe e encarregada pela BLK. Havia uma educação para uma empresa canadense, a minha gente já acontece a minha educação em Alagoas, na Bahia, Obrigada. Isso é, a gente vai fazer arte Isso que é pensar no jogo. tem só porque depois vai poder. Sim, não. Beleza. Eu só não ia comentar um ponto que eu achei bem legal que vocês trouxeram sobre mineração. E antes de julho, alguém tinha. Você trouxe umas discussões que a gente vem lá na fase fazendo então, nem é debate mais, porque já está caminhando muito sobre a legislação de utilidade pública. Tem muito a ver com esses empreendimentos que não necessariamente vão se restringir à lavra de mineração, mas que é sempre a utilidade pública. É um conceito que é sempre interpretado a partir do interesse econômico, e não uma utilidade pública para olhar ou uma escolha ecológica de defesa do ecossistema, ou de defesa da população tradicional de seus modos de vida, ou de uma identidade, ou de uma área, ou de um bioma, ou de uma plataforma, né, ou algo que tenha no subsolo, uma bacia, ou algo que vai proteger. Então, tem sido um espaço muito interessante, assim, porque é uma legislação que é muito comum em vários países da América Latina. Achei bem interessante você quando Panamá, depois eu vou te perguntar. Eu acho que tem muita relação com esse debate que a gente está fazendo mesmo, de como você reinterpreta essa leitura, né, do que é realmente uma utilidade pública. Isso é uma outra, praticamente vira a chave, né? E é muito interessante esse caso do Panamá, porque já é um país muito... A gente vai no Panamá, parece que está em Porto Rico, né? Tem uma coisa meio estranha, de influência americana, mas ao mesmo tempo... Americanização decadente. É muito louco, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é cheio de surpresas. Né? Você tem ali território indígena, que depois de uma guerra, né? Teve toda uma guerra civil, praticamente ali, uma população com o Estado e que conseguiram a sua soberania estatal dos territórios, dos Puna, né? E, ao mesmo tempo, você tem todo um espaço de debate de florestas que o Panamá sempre defendeu nessas negociações do clima, né? Eles sempre foram os primeiros que traziam essas perspectivas da economia da floresta, etc. Uma lógica totalmente capitalista, compensação de emissão, mas, ao mesmo tempo, não era visando esse... Então, é engraçado, assim, né? Essa mudança de lógica para o lado da mineração, né? Que sempre é como se a Costa Rica agora começasse a minerar também, né? Desesperadamente, em vez de só
pensar na compensação florestal. Então, achei bem legal também. Eu acho que, deixa eu só pegar esse gancho de começar, porque eu acho que é interessante, porque o país em que você não pode falar, mas você é dependente da mineração, ele está em melhor condição de falar que não, você acabou de chegar nesse negócio. Eu acho que é por isso que o debate sobre data center no Brasil está conseguindo ganhar um certo apoio, porque é um negócio novo que está chegando no meio da parada. Você fala assim, mas isso aqui não estava tendo uma outorga hídrica antes, e agora está tendo? Que é muito mais difícil trocar esse debate sobre o agronegócio, né? E a troca do agro, e a grande irrigação. Então, aquilo que faz parte do nosso subdesenvolvimento histórico, é mais difícil da gente se livrar, que ele entrou no imaginário sobre a construção da nação e da nossa saúde econômica. Vou falar um negócio, apenas para gravar, senão eu ia dar mais detalhes. Então, está gravado, eu vou falar em abstrato. A gente apaga, pode falar. Não, mas assim, tem. Não estou falando de comunicadores, produtores de conteúdo de esquerda que fazem o trabalho responsável. Estou falando de influências do mundo aí aleatório brasileiro que gostam de adaptar tudo. Gente famosinha, gente circulando na Globo, essa galera que gosta de ficar explicando coisas. Aí tem um deles que aparece direto, assim, porque sempre tem um parente, um amigo mais distante que consome um pouco mais esse conteúdo e tal, mas que é mais de esquerda, vota no Lula, mas que gosta desse tipo de perspectiva. Porque aí fala assim, gente, deixa eu explicar para vocês aqui, a economia do Brasil tá ótima, tá? Não acredite nos bolsonaristas. Porque olha a Bovespa, tá incrível, e o PIB tá crescendo tanto assim, que maravilhoso, entendeu? O dólar tá caindo, vamos todo mundo pra Disney. Que isso? Né? E aí eu fico pensando que muito do que afeta o nosso debate, ainda a gente está preso naquilo de um texto de 1991 do Eduardo Galeano, Ser Como Eles. Ainda aquele imaginário do desenvolvimento, do sonho de vida americano, que nem o americano vive, a discussão do Lee Brand e do Marcos Cissa, de modo de vida imperial, que ele é um ideário, faz parte da realidade. Ele depende de você externalizar, mas a maioria de nós estamos sofrendo essa externalização, mas você precisa falar do modo imperial. Quanto mais dotado a gente está, quanto menos tempo a gente tem, mais a gente traduz a existência em compra, em consumo. Então, quando eu falo assim, não, mas vai ter que minerar menos tal coisa. Não, porque eu vou ficar sem a possibilidade, se eu quiser ir trabalhar muito e ter dinheiro, de comprar aquela coisa. Então, tem coisas que são muito fixas no imaginário. Do ponto de vista estratégico, eu acho que é por isso que a gente tem que segurar o forte nas novas fronteiras. A gente está expandindo. Essas novas fronteiras de mineração, essas novas fronteiras energéticas, essas novas fontes de uso, porque elas não estão tão fundidas dentro do imaginário de desenvolvimento de qualidade de vida. E é onde eu acho que a gente tem um espaço maior de disputa. Claro que isso vem num contexto muito difícil, que é o próprio invernado. Inclusive, vocês dois que trabalham com questão de mineração e marketing lá, tiverem publicações, mandem para o meu e-mail depois, eu adoraria aprender um pouquinho, sem precisar. Mas é algo que chama atenção. Crítica e estratégico são discussões da militarização, da segurança, da guerra. Não são discussões sobre necessidade básica. Não são discussões sobre utilidade pública. Então, minerais críticos são chamados críticos por conta disso. E a gente tem tocado umas discussões meio que interessantes para ver como é que testando um discurso de segurança. Porque tem lugares que dá para você usar a discussão da segurança no sul global, segurança energética, uma forma meio criativa para poder trazer uma galera para o nosso lado que não está bem do nosso lado. Então, você pensa do ponto de vista de lugares que só pensam combustível fóssil, ou aquele negacionismo clássico, tem vários tipos de negacionismo, né? Negacionismo clássico de que não precisa dessas coisas, mas aí quando você vê que estão bombardeando a refinaria de petróleo, aí você pensa, não seria ruim eu ter umas solares, umas eólicas, para eu depender menos. Então, tem uns lugares em que a segurança energética pode convencer, pegar o ponteiro, fazer um pouquinho aqui, mas ele encontra uma barreira.
da segurança energética ela é altamente comodificável. Muito dessa discussão do hidrogênio verde, eu editei um dossiê foi ano passado, já estou perdendo tempo, foi, né? O Júlio até participou sobre transição energética, a gente tocou um pouco dessa discussão, porque é importante mencionar, né? O ponto é descarbonização e eletrificação, não é desfossilização. Então, onde você está recompatibilizando a matriz. E aí, nesse sentido, o hidrogênio verde, ele aparece especificamente como a salvação da commodity renovável. Porque você não pode exportar solar e eólica a longa distância. Mas o hidrogênio verde, você tecnicamente, no papel, poderia, porque tecnologicamente, materialmente, hoje em dia, não tem como exportar hidrogênio verde, líquido, a longa distância, altamente inflamável, essas coisas, ao ponto que eles falam de vamos converter em amônia verde para exportar. Aí você consegue. Aí eles ficam fazendo os cálculos, nossa, mas aí vai chegar aqui, eu vou reconverter em hidrogênio verde. Gente, o processo de eletrólise já perde muita energia. Ele é altamente eficiente, né? Então, assim, para fazer o hidrogênio verde, você já perde muita energia. E aí, eu penso, do ponto de vista, há lugares em que o hidrogênio verde poderia cumprir o papel, onde você tem dificuldade de eletrificação, né? Então, assim, alguns tipos de transporte de carga, em alguns lugares que poderia cumprir esse papel. Não é assim que os memorandos de entendimento são assinados. É engraçado que a gente tem que explicar o que era memorando de entendimento, porque se a imprensa não sabe a diferença dos negócios, saíram falando que o Ronaldo Caiado assinou, não sei o que lá, vocês estão comprando o discurso dele, cara. Tipo, ele não assinou um acordo multilateral Goiás, Estados Unidos, né? Falando muito básico, gente. Falando também básico na imprensa. E isso confunde a cabeça das pessoas. Então, essa é uma das nossas tarefas. Agora a gente tem que estar desfazendo entendimento errôneo nessas coisas. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante sobre a discussão do hidrogênio verde é que eu não vou vilificar a tecnologia em si. Ela pode cumprir o papel de ajudar em questões de armazenamento e intermitência. Mas você vê que o interesse no armazenamento, quando a gente olha tanto que o Brasil está atrasadíssimo em discutir sistema BESS. Porque se a gente tem um problema de pico de energia, se a gente tem um problema de containment, que já está ficando muito claro em questão de solar, né? O pico solar não é o pico do consumo. O pico da necessidade não está compatível. E a gente está pensando numa grande implementação de sistemas de baterias, que é para onde poderia ir a utilidade pública desses vários minerais, e o nosso tipo de industrialização é porque o objetivo é commodity. O objetivo é integração no mercado para atender a necessidade do outro. Nós não pensamos produção a partir de finalidade. A gente pensa produção a partir de mercado. De mercadoria. Finalidade de mercadoria não é a mesma coisa. Está cheio de mercadoria sem finalidade alguma. Está cheio de mercadoria que existe por conta de excesso produtivo. Plástico é isso. Plástico existe na quantidade que ele existe hoje. Você tem que fazer algo com o excesso da indústria de combustível fóssil, e aí isso vai dar uma matéria-prima muito barato no sentido de produção de polímeros. E aí eles vão enfiar em plástico e tudo. E é por isso que negócio de mandioca, né, as nossas outras alternativas ao plástico, de celular, não competem. Não competem porque o preço, o tipo de produção compete o outro. A gente está literalmente lidando com o resíduo das coisas. Que poderia... Como que você evita esse resíduo? Você para de produzir, dá fósforo um pouquinho, mas aí não pode. Não pode. Tem que ser contínuo. Você não pode desligar. Tá? Porque você pensa, né? No Catar, teve que desligar 2 semanas para poder religar. E aí, o que a gente vai perder de dinheiro? Não existe a possibilidade de freio dentro do capitalismo. Depois a gente volta, né, uma leitura marxista ecológica com a socialista surrealista, ali com Walter Benjamin, falando do freio da revolução, é porque o conceito de freio não existe. Mas para a gente frear, a gente tem que frear com segurança. Então, a gente tem que ter algumas estratégias também, neste meio tempo, que a gente vai tentando angariar força coletiva para romper o sistema, a gente tem que ter algumas estratégias de negociação que nos ajudam aqui. E um pouco sobre isso é fazer uma reorientação. Eu acredito que a gente tem
papel interessante em falar que se a gente é contra a zona de sacrifício, a gente não pode só parar ali e falar, estamos resistindo. Nós temos que propor. E propor só em sentido de princípio nos alimentou por muito tempo. E aí eu acho que houve, sim, um momento de compatibilização na América Latina em relação a imaginários. Quando a gente fala de outro mundo é possível. Esse altermundialismo trouxe essa compatibilidade. E a gente entendeu que isso não é suficiente. Porque se a gente ficar nos princípios, nos imaginários, a gente não trazer um plano concreto sobre eles, o capital encontra um vácuo. Ele vai e preenche. E aí a gente acaba reproduzindo as mesmas coisas sempre. E aí eu acho que é interessante falar, olha, se tem zona de sacrifício, eu não quero a zona de sacrifício, eu tenho que falar como é que eu vou fazer a produção eólica. Como é que eu vou fazer a produção solar. Só falar não basta mais. E aí entra uma discussão interessante, por exemplo, quais são as zonas de segurança de operação? Pode fazer, mas só pode fazer dentro destes limites, nesse local, com esses termos. Sabe o que a gente vai descobrir? Carece. Que aí você vai ter salvaguardas, né? Eu desafiei muito o Júlio nisso quando a gente estava fazendo o processo industrial, ano passado. Porque muitas vezes, quando a gente está no ponto difícil da justiça climática, na luta territorial, falar salvaguarda parece uma traição. Então é difícil, esse debate é difícil, né? E a gente sente que está sendo traidor em todos os campos, né? Mas, na verdade, o que a gente está tentando é fazer uma provocação sobre o sim. Sabe por quê? Os processos de consulta majoritários que existem para esses projetos são processos que nunca te dão o direito do nome de verdade. A consulta, ela não é meramente teatral. Ela é de legitimação. Comecei minha pesquisa nisso aí. Eu comecei falando ali das hidrelétricas do Rio Madeira e olhando para todas as agências públicas e ficando horrorizada que o intuito nunca era realmente falar aqui não. Você não tem direito ao veto. Nem quando eles falam com Convenção 69. A gente viveu esse bafafá todo no Brasil relacionado à Cágio, à questão das hidrovias no Tapajós, e lidando com discussões meio assim, ela vai acontecer de uma forma ou de outra, mas não se preocupa, a gente vai fazer uma consulta. Os povos indígenas sendo onde a gente tem uma discussão interessante sobre como que a gente pode fazer outros acordos. Porque você olha para o G9 indígena, né, teve uma articulação ano passado, antes da COP e tudo mais. Está além do imaginário básico multilateral. Mas você está falando dos principais povos indígenas organizados e com voz organizada em relação a um bioma, falando, olha, aqui são as fronteiras. Aqui sim, aqui não. Então, começar a delimitar, talvez, zonas de exclusão. Essa é uma zona de exclusão. Aí isso vai possibilitar que a gente possa pensar, essa é uma zona de impacto imediato. Sacrifício nunca mais. E é isso que a gente vai ter que equilibrar aqui. Zona de sacrifício é inaceitável, porque a zona de sacrifício é completamente baseada no imaginário e na doutrina colonial de que nada aqui tem valor. Quando eu estava fazendo pesquisa no Chile, eu ficava horrorizada de ouvir gente muito ecologista, muito de esquerda, falando que não tinha problema de hidrogênio verde e Antofagasta, porque quase não tem gente lá. Então não tem como ter zona de sacrifício, porque zona de sacrifício é só onde tem gente. Então nós precisamos, já que nós estamos com o sacrificado, serem muito propositivos. E isso já existe em alguns setores, né, na hora de formar liderança, de trazer o aporte técnico para ele não estar só na universidade. E aí acontece muito, né? Acontece muito é que a universidade, por mais que muitas delas estão em terra indígena, a universidade é completamente descentralizada, ela está do ponto de vista neoliberal, ela está sendo orientada à tecnologia, a formação é patente, nas frentes de inovação fora de patente, então acaba ficando preso na hora de fazer a proposta. Então, trazer esse lado de que tem um lado técnico que vai apontar agora sim, agora não, isso pode, isso não pode, a partir de outras perspectivas, eu acho que pode nos ajudar com essas estratégias de mostrar que a nossa interpretação da policrise é outra. Então, o que é a policrise em si? Quem estiver interessado em aprofundar um pouco mais sobre isso, a minha palestra de abertura da residência na Unicamp mês passado foi sobre isso, tá? Tanto no YouTube do Instituto de Economia quanto no IDEA, definindo especificamente isso. Mas o que acontece? Os lugares em crise permanente estão sim mais vulneráveis à policrise. O que é a policrise? São crises múltiplas que vão piorando entre si, ao ponto de que soluções extremamente afuniladas
criam efeitos negativos em outros lugares. Então, o que aparece como solução, na verdade, se torna uma falsa solução quando você amplia a sua visão. Por isso que eu falo do problema de visão de túnel. Nosso desafio é mostrar que a gente tem uma capacidade de visão periférica, no sentido de periferia mesmo, né? E no sentido mais simbólico de ampliar a visão de túnel para uma visão periférica. Eu amo essa metáfora, eu falo dela várias vezes, assim, porque eu acho ela bonita. E assim, na nossa visão periférica, o que a gente tem para acrescentar como sul global? Nós vimos os custos das coisas. Se a gente viu os custos das coisas, a gente tem uma capacidade de propor coisas de menor custo. Mas, atualmente, a forma que a gente produz é produzindo o que já é produzido, simplesmente falando que agora a gente não importa mais. Agora a gente exporta, não é nem para abastecimento interno. Isso é bizarro. É como a gente pensa comida nesse país. A gente não pensa comida botada para abastecimento interno. Então, a gente não tem uma discussão de estoques básicos nesse país. Agora até. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Porém, a gente quer falar os estoques básicos pensando punk, pensando... Exato. Então, a gente ainda pensa grandes grãos, né? Ainda pensa no sentido da monocultura. Então, tem muita coisa ainda a ser feita, mas a gente tem uma vantagem grande. Eu amo ser brasileira, gente. O Brasil é um país incrível do ponto de vista da quantidade de povos, de culturas, de criatividade, de vivências que a gente tem, que já apresentam várias soluções, mas elas são ignoradas porque elas são tidas como simplesmente locais. Mas só porque elas são locais, não quer dizer que elas não são escaláveis. E aí que está o nosso grande desafio, de olhar para essa questão do que é escalável. Eu acho que isso aponta para a gente algumas discussões do ponto de vista do que a gente pode trazer para os arcabouços, o que é o nosso arcabouço jurídico. Não dá para olhar só para terras raras, tem que olhar para a mineração como geral, mas a gente tem um movimento incrível de soberania e mineração. A gente tem um manjo, a gente já tem histórias que são contadas aí, só que elas precisam ser apresentadas. Mas por que elas não são? Elas estão ali batendo de frente com o básico, que é a questão do consenso das commodities, né? A Maricela Swanvan fala, né? Que agora está virando o consenso da desfavorização, né? Que o Breno Maricela discutiu também. Então, a gente precisa um pouco ali. E eu acho que uma coisa que acontece muito, do ponto de vista, olhando assim para os níveis de distúrbio, né? Porque eu acho que é interessante aqui a forma com que espécies no mar são atingidas, uma forma muito delicada. É som, é barulho, é algum tecido. Então, quando você entra no formato paradigma da mineração, ele não parece fazer aquela confusão toda quando você tem uma mineração de diamante, de carbono, né, que está abrindo todos os espaços. Então, ela dá uma impressão dela ser menos nociva. Mas a gente tem que medir o impacto em relação ao impactado. Por quê? O nosso nível de resiliência, agora a interpretação ecológica da resiliência, é completamente distinta. A forma que algo afeta o cerrado é diferente que afeta na Caatinga, que afeta na Amazônia, que afeta numa região de corais, que afeta numa região mais abissal. São completamente distintas. Mas as métricas são mais ou menos uniformes quando você está olhando para índices de sustentabilidade ou índices de responsabilidade ambiental. Por isso que a discussão de índices eu acho que vale muito a pena. É uma discussão que tem avançado um pouquinho, né, com a ajuda da sociedade civil, dos cientistas, mas finalmente nas COPs, porque todo mundo fala de sustentabilidade, mas ninguém sabe o que isso significa. Entendeu? A Braskem se coloca vida e sustentabilidade. O agronegócio o Brasil é o mais sustentável. Gente, agropecuária regenerativa, balela, mentiris, entendeu? E estão contando isso porque, não, mas aqui o jeito que a gente vai fazer vai exportar tanto de carbono no solo, que não tem limite a quantidade de carbono. Mesmo essa métrica, é difícil da gente falar que ela é compatível, né? Mauri discute muito, né, essa questão do zero líquido, como ele entrou em tudo isso. Então, eu acho que, do nosso ponto de vista, de pensar acabou os parâmetros, a gente tem um potencial muito grande já de qualificar essa discussão, mas quando a gente fala disso, eles realmente trazem, mas isso é um negocinho local, esse é um negocinho desse povo aqui, isso é uma solução comunitária. A Colômbia nos mostrou recentemente
que coisas que pareciam soluções comunitárias localistas têm uma escala nacional, que são as comunidades energéticas, integrando a questão, né, dos painéis solares, junto com a discussão da agroecologia, de lideranças de mulheres nesses territórios, com a possibilidade de integração do Pacífico afro-colombiano também. Então, assim, a gente tem isso, uma capacidade de escala, mas tem que ter um desejo de trazer isso para a questão da escala. Por isso que eu acho que a gente está num momento em que precisamos reconfigurar o nosso vocabulário de resistência. É muito importante falar não. A gente tem que continuar falando não, porque eles estão avançando. E o que a gente está vendo, ferro-grão, todas essas coisas, está ali. Mas o nosso não tem que estar acompanhado de um sim bastante qualificado a uma outra coisa. O estático não vai nos valer mais. Eles nos seguram até um certo ponto. Mas como as fronteiras estão se expandindo economicamente, militarmente também, e de uso, eu acho que isso é muito importante. E é por isso que eu acho que eu vou fechar voltando ao ponto de como que a gente apresenta a solução. Eu não sou contra, entendeu? Tipo, uma parceria, lugar tal e tal, porque tem saberes, tem tecnologias que são importantes, que tal lugar desenvolveu e a gente não desenvolveu. Mas a gente tem que dar os termos sobre isso. E dar esses termos até hoje tem sido muito difícil, porque muitas vezes uma universidade brasileira, um grupo de pesquisa, ou um movimento social, ou uma ONG no território, ainda faz a parceria com fora, achando que está recebendo um favor. Na verdade, quando a gente olha para a estrutura do financiamento, hoje em dia estão precisando mais da gente do que a gente teve. Porque tem, só pode fazer isso se o dinheiro for nessa direção, se for trabalhar com o povo assim assado. E aí eu falo, nossa, tem uma política de financiamento de tokenização profunda. E aí eles tokenizam, porque precisam falar que tem tantas pessoas assim, tantos territórios assim, grupos assim, no nosso projeto. A gente acha que está recebendo um favor, então a gente aceita o que está chegando. Não, você tem que falar assim, vou inverter essa lógica que você quer me usar. Então, calma aí, deixa eu dar os termos e eu vou te usar de volta. E eu acho que nós temos, sim, algumas capacidades, principalmente a gente fizer umas alianças mais regionais sobre isso, espaços como o espaço agora da conferência de pessoal, que eu acho que é importante. Tem espaços multilaterais que são valiosíssimos, que ainda funcionam, mas que são muito ignorados, que são de justiça fiscal. Eles não têm tanta discussão ampla e tudo mais, mas eles precisam funcionar no campo multilateral para eles serem contemplados nacionalmente. A gente não adianta falar, vamos taxar os super ricos aqui, se a gente não tiver uma discussão de soberania fiscal global, que também determina a vinculação. Quando eu fechei o debate da conferência que a gente teve na Unicamp ano passado, né, que eu quase encontrei com a Maureen lá, a gente se encontrou, sobre isso, que também não adianta eu falar, a gente vai recolher toda essa grana, que agora os ricos vão pagar muitos impostos, depois eu devolvo tudo em intenção fiscal para o negócio. Não está funcionando. Então, precisamos dar os termos de utilização. Falar de função social é muito importante, mas falar de condição ecológica e de produção dentro dos limites planetários é tão igualmente importante. Trazer a discussão dos limites planetários é essencial. E quando eu falo limites planetários, eu não estou falando da métrica de 9 limites planetários, embora seja importante, não estou falando só dela. Estou falando do sistema fechado, em que a gente está angariando cada vez mais entropia nisso aí. Isso faz com que a gente escape dessas armadilhas. Tudo que está sendo discutido de tem que expandir o estoque energético do Brasil, porque a gente vai precisar mais na frente, é porque eles agora estão aumentando a produção para poder trazer uma demanda que a gente não queria, para depois justificar mais produção. E é por isso que a gente tem aqui a expansão do carvão na mão dos irmãos Batista desse país. A minha coluna de Insight esse mês foi tratando disso. A Âmbar Energia está envolvida com a produção nuclear, o país está envolvido com a produção de carvão no país. Isso está passando majormente batido, porque é importante para a nossa segurança energética. Pode ser para a segurança energética do capital, mas definitivamente não é para a nossa soberania energética. Soberania também é redução de dependência, e não é isso que a gente está fazendo.
A gente está multiplicando dependências, que vai fazer que a gente fique cada vez mais refém do capital, e só quem tem a ganhar é quem está no meio da dominação e dessa gestão dos espólios do desastre. Essa normalização que a gente tem que começar a questionar. Gente, aqui até agora, um ótimo debate, e a gente espera aí que tem outros momentos. Vamos seguir junto com o vai para o Reduzir as viagens. Tá? A gente depois acabou de como você gravou, né? Vídeo, né, Bruno? Enfim, a gente tem aproveitado os cafés com Brix no podcast, depois a gente vai entrar em contato contigo também, porque é uma forma do debate atingir mais pessoas, né? Eu fico feliz, amo esse formato, vocês fizeram perguntas e intervenções muito qualificadas. Obrigada. Eu agradeço. Muito obrigada. Muito bom ver aí, né, os alunos. Foi irado. Vamos